Olá, pessoas! Dá uma olhada no seu relógio. No meu são 9h01. Passei um 5. Se for um horário diferente na sua casa, você vai fazer as perguntas e eu não vou receber aqui na hora. Então, se você tiver umas perguntas depois que acabar essa live, é melhor que você pergunte direto para Cecília, porque daí ela te responde melhor, porque ela que é especialista no assunto. Eu não sou. Inclusive, estou batendo cabeça faz um bom tempo com essa história de birra, de o que fazer. Porque assim, se você fala, não, vou sair de casa hoje, eu vou ser uma pessoa zen, eu vou ser uma pessoa equilibrada e silenciosa. E aí, tudo dá errado. Sabe aquele dia que você sai atrasada, aí leva uma fechada, quase bate o carro, e aí chega atrasada na aula, não sei, sabe? Semana passada aconteceu um negócio desse comigo. A gente foi pra aula de natação e é um dia que eu fico muito cansado. Muito... Oi, querida, foca, obrigada. É um dia que eu fico muito cansada porque o Dante sai da creche, daí eu venho pra casa, dou comida, dirijo até a natação. Aí de lá tem uma aula, eu troco ele, outra aula e eu troco de novo. Então assim, chega no final do dia, né? Isso, final do dia, eu estou morta. E aí, saindo da natação, o que Dante fez? Dante não queria ir andando. E eu carrego bolsa e tal, naquele mochilão. E eu falei pra ele assim, não, você vai vir andando. E ele se chocou no chão, com a cara no chão, e bateu a cabeça assim. E ficou lá chorando assim, deitado no chão. E na hora, eu queria ter ajoelhado, me falado, querido do meu coração, tá, mamãe? Mamãe, te amo, o que está te afligindo nesse momento, amor de mamãe? Coisa mais fofinha. Conta pra mamãe, a gente resolve, dá um abraço aqui na mãe. Mas naquele momento, um monte de gente olhando, eu virei pra ele e falei assim, você não quer vir não, então tá bom. Virei as costas e fui embora. E aí, óbvio, né, não fui embora. Andei uns metros na frente, fiquei olhando pra ele, aí ele deu mais uma soluçada no chão, levantou a cabeça, olhou pra um lado, olhou pro outro, levantou e saiu andando e ficou lindo. Mas eu tenho a sensação que isso não foi a coisa certa. Sabe aquelas coisas que funcionam no curto prazo, mas no longo prazo dá problemas, sabe? Então, quando eu comecei a conversar com a Cecília, foi na mesma semana que a gente se conheceu, eu acho. Deve ter sido. Quando a gente começou a conversar, eu falei assim, gente, ela precisa participar de uma live, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente precisando, que nem eu, né? Porque é muito difícil. Então vamos lá, eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho de você e depois eu vou fazer as perguntas que eu já peguei do pessoal. Tá bom. Bom, boa noite, todo mundo. Meu nome é Cecília, né? Maria Cecília. A Marina já contou aqui um pouquinho como a gente se conheceu. E eu sou, antes de ser mãe, eu já era educadora, tenho 16 anos aí de estrada nisso. Mas eu descobri a disciplina positiva e a parentalidade positiva depois da maternidade. Na verdade, tudo isso que vocês falam, eu li lá os comentários do post, a Marina também já conversou um pouquinho comigo. Então, antes de tudo, eu queria dizer que tudo isso que vocês sentem, que vocês passam, eu também sinto como mãe. Eu também tenho todas essas inseguranças, essas questões dos dias melhores e dos dias piores, não das crianças, né, mas nosso, assim, de como a gente responde ao comportamento deles. É realmente um super desafio. Mas o que eu queria propor aqui era que a gente tente mudar um pouquinho o olhar. Vocês vão trazer para mim as questões mais desafiadoras do dia a dia de vocês, mas a gente pensar um pouquinho no nosso olhar, né? Porque é o que a disciplina positiva propõe. A gente não existe uma fórmula mágica, né? Então, assim, quem fala, não, eu vou te dar aqui 5 passos para que seu filho pare de fazer birra, não vai parar, a gente sabe que não vai parar, faz parte do desenvolvimento deles. Então, eu não vou propor aqui nenhuma fórmula mágica, né? Não vou, infelizmente, não existe, eu adoraria que existisse também como mãe, mas não existe. Então, o que existe é realmente uma autoanálise e uma percepção do quanto as nossas ações e o nosso discurso, né, a nossa fala, tem poder, assim. Então, vão ter dias que a gente vai conseguir ser equilibrada, como a Marina contou essa história da natação, vão ter dias que você vai
tá um pouco mais cansado, e vai ter dias que você vai conseguir ficar consciente da missão e acalmar. E é isso mesmo. O importante é a gente refletir, né? Então, acho que eu vou convidar vocês a refletirem isso comigo, para a gente entender um pouquinho o que é a disciplina positiva, que não é uma fórmula mágica, mas realmente é uma mudança de pensamento, uma roda a chave para o outro lado e as coisas começam a fluir melhor, assim, é um processo, né? Entendi. Vamos começar. Eu peguei, tentei juntar as perguntas das pessoas. Vou fazer primeiro as perguntas mais faladas, né? Mais repetidas, e depois os casos mais pontuais. Exatamente o que a gente pode chamar de birra? Porque tem algumas mães que falaram: meu bebê de 8 meses está fazendo birra. E tem gente que fala: não, só começou com 18 meses. Tem uma data certa para começar? Primeira coisa, o que é a birra da criança? Que tipo de comportamento a gente pode chamar com birra? Então, na verdade, eu acho assim, quando a gente pensa num bebê de 8 meses ou de 1 ano e 8 meses, tem uma diferença muito grande no desenvolvimento, né? Um bebê de 8 meses, eu não sei se a pessoa escreveu aí exatamente qual era a situação que levou ela a concluir uma birra. Joga e bate a cabeça quando é contrariado, tipo isso. Então, por exemplo, um bebê de 8 meses normalmente ainda não faz isso, né? Mas assim, que chore mais, que tenha um pouquinho mais de manha, tá muito ligado às necessidades fisiológicas. Então, assim, provavelmente a noite não foi muito boa. Então, é isso que a gente tem que pensar sempre, assim, ó, se ele tá chorando, será que ele dormiu bem à noite? Ele tirou aquela sonequinha que deveria ter tirado? Tirou na rua a soneca ou foi no berço? Então, com 8 meses é esse olhar para a rotina, na verdade, né, para o dia a dia. Então, ele dormiu bem? Dormiu. Mas dormiu bem na cama ou dormiu bem no colo? Ou dormiu bem no carrinho? Cada bebê dorme melhor num lugar. A gente conhece nosso filho, né? Por exemplo, aqui em casa, os meus filhos nunca dormiram bem no colo. Mesmo quando eu queria, porque a gente acostuma a dormir no berço, mas às vezes eu estava morrendo de saudade, queria ninar no colo, não funcionava. Então, assim, passar uma soneca no colo, para eles não era tão revigorante quanto uma soneca no berço. E aí, é claro que uma criança que não dormiu bem, que eventualmente está com um dentinho nascendo, alguma coisa, ela vai ficar mais irritadiça, mas não é uma birra ainda, entendeu? Na verdade, é ainda uma reação a alguma coisa fisiológica. Pode ter a criança que. É o início dessa birra. Em geral, com 1 ano e pouco, isso também varia um pouquinho, né? Porque com 1 ano, se a criança já está. Você consegue perceber que ela anda, já consegue dizer o que ela quer, apontar para o objeto que ela quer, e aí em algum momento ela não é atendida imediatamente, sim, o que a gente chama de birra seria isso, né? Ela não foi atendida imediatamente, então ela tem um comportamento reativo ao não. E aí, quando a gente fala, eu vi que também muita gente falou sobre o não, assim, que horas que eu posso falar não, que horas, eu não sei se estou seguindo a ordem, mas acaba que emenda um assunto no outro. Eu acho assim, a gente tem que dizer não em milhares de momentos. A ideia não é pode tudo, vamos paz e amor o tempo todo, não é essa, assim, vão ter coisas que são inadmissíveis. Por exemplo, é inadmissível que uma criança mexa no fogão. E aí é não, ponto final. A gente vai tentar explicar. Não, não vai mexer no fogão porque é quente, porque queima a mão. Mas se houver uma insistência, não. Eu sou sua mãe, eu sou o adulto aqui, eu sei que isso é perigoso para você não vai mexer, ainda que chore. E aí faz parte, assim, chorou, a gente chama, acolhe, eu sei que você está chateado, você queria mexer no fogão, mas agora não vai mexer no fogão. E aí brincar, tentar fazer um faz de conta no quarto, um fogãozinho de brinquedo, enfim, criar uma situação. Eu acho que é importante a gente pensar isso, assim, entender o choro. Por exemplo, a questão da natação que você trouxe, provavelmente o Dante estava mais cansadinho, né? Porque piscina, pelo menos aqui em casa, até o meu de 6 anos, no dia que tem natação, ele apaga, sabe? Então, assim, tava mais cansadinho. Nem por isso você tá, né, perde o seu direito de também estar cansada. Mas aí entender, assim, você não vai pegar no colo, porque não dá, tá cheio de sacola, mas entender, caramba, ele também tá cansado. Então eu vou tentar abraçar, não é nem pegar no colo, é abraçar a filha. Mamãe não tem como pegar você. Vamos andando, vamos pulando aqui as pedrinhas, vamos tentar criar uma situação mais ou menos lúdica. Nem sempre vai funcionar, é claro, mas assim, se a gente estiver consciente disso, ele está cansado, ele não dormiu bem, ele acabou de fazer natação, tentar pensar, né, no que pode estar levando ele aquilo,
fica um pouquinho mais fácil da gente ser solidária naquele momento, assim, né? Porque acho que é um pouco isso, assim, entender o lado da criança um pouquinho. Entendi. Quanto você começou a falar do não, aí já vou fazer a pergunta. Tem muita gente que falou assim, não, que a criança de menos de 1 ano e meio não entende a palavra não. Então eu uso a palavra para. Você acha que tem alguma diferença você usar outro tipo de palavra? Ou, por exemplo, você construir a frase. Ao invés de você falar não pode mexer na tomada, você falar a tomada machuca. Exato, é. É muito, na verdade, é muito mais de você pensar num discurso positivo, né? Então, exatamente isso que você falou, em vez de a gente pensar, não mexe na tomada, ou você falar, cuidado, aqui você pode se machucar, desviar a atenção um pouquinho, porque na verdade também tem isso. O não é sempre mais gostoso, né? Que todo mundo brinca. É um pouquinho disso mesmo. Não é que a criança não entende o não, a criança entende totalmente o não. Mas assim, isso gera curiosidade nela. Por que que eu não posso mexer aqui, né? E aí tem a coisa da pouca idade de entender que não é porque não pode mexer, mas ainda de uma imaturidade de entender por que que não pode mexer. Se a gente falar não pode mexer porque vai levar um choque, o que que é um choque? Vai machucar? Mas ele tá colocando a mão ali fora, não tá doendo. Né? Assim, porque para doer, tem que colocar a mão lá no buraquinho, junto com. Não é simples, encostou a mão ali, vai doer, vai levar um choque. Então, ele realmente não consegue ter essa percepção. E aí gera curiosidade, começa ele a querer saber: eu quero viver essa experiência, eu quero saber se vai doer. Às vezes doeu para ela, não vai doer para mim. Né? Não é tão consciente esse pensamento deles, mas é mais ou menos por aí que passa. Então, desviar, eu acho sim, sempre a melhor opção é tentou conversar, não funcionou, tira o foco daquilo. Também não adianta ficar lá de longe do sofá, fulano, sai daí, fulano, não. Aí de repente ele mexe, leva uma bronca, porque ele não tem ainda discernimento, né, maturidade para compreender ainda isso. Mas chega pertinho, fala baixinho. Aqui não pode mexer. Aqui não é um lugar de criança mexer. É, aqui machuca. A mamãe tá falando pro seu bem. Mamãe, dependendo da idade, eu tenho 2 anos. Conta uma história que você, quando era pequenininha, um dia mexeu e doeu muito, que você não quer que ele sinta isso. Não funcionou? Tentou uma vez, 2 vezes, não funcionou. Filho, então vem aqui, já sei um lugar que a gente pode mexer. Aí pega algum lugar tem um buraquinho, e aí brinca de massinha, enfia algum papelzinho no outro buraco, sabe? Tirar um pouquinho, porque é muito mais a curiosidade por ser um buraquinho, né? Assim, pequenininho, do que, de fato, a tomada em si, sabe? Uhum. Então, você falou que o discurso positivo é melhor, mas antes você tinha comentado sobre falar que não pode mexer. Então é Exato. possível usar os dois. Você Então, tanto na verdade, o assim, a discurso gente. positivo ajuda a tirar essa curiosidade que estava no buraquinho, na verdade, não exatamente na tomada, mas que em certos momentos a gente também precisa falar um não. O que eu ia te perguntar sobre o não é exemplo. A criança está com uma coisa perigosa na mão. Ou está próximo de um lugar que pode cair, vai machucar muito. Você não vai ficar conversando, sabe? Exato, Você então, é vai... isso. O que que eu gosto muito de falar, assim, para a gente tentar se colocar, pensar por alguns minutos, e isso é bacana fazer, eu faço todo dia. Eu tento me colocar, literalmente, assim, imaginar que eu sou uma criança e que tem um gigante, né, que se a gente pensar numa proporção aí de tamanho, vindo me dar ordens. Imagina a gente está comendo, por exemplo. Você está comendo e vem alguém e fala, segura o prato. Não, não segura assim a colher. Aí tá caindo. Não, limpa aqui. Você quer a comida, no momento de se alimentar, passa a ser muito chato, né? Porque tem alguém lá no seu ouvido ponderando e recriminando todas as suas ações, que na verdade são ações de experimentação, né? De tentativa e erro, que faz parte do desenvolvimento para aprender a comer sozinho. A gente passa por isso, então, por exemplo, não quero. Hoje, se ele se suja muito, então a gente vai tentar que ele não esteja pronto para sair na hora da refeição. Se não tem jeito, aí, quando é uma exceção, a criança cede. Porque normalmente ela pode experimentar, não é jogar comida no chão, mas é dado a ela a possibilidade de que ela uma colher para criança, uma colher para gente, sabe? E aí tudo bem se a dela cair um pouquinho, que você garantiu lá a metade, pelo menos. E aí, no dia que não puder, provavelmente ela não vai ser tão reativa, porque é comum ela poder, entendeu? O que acontece é que a gente usa o não 95% das vezes. Então, assim, é não para tudo.
e não era assim que você devia ter feito. Faz desse outro jeito, vem pra cá, não vai pra lá. Então tem muita ordem em cima, sabe? Então isso realmente você, né, vira um padrão, assim, bom, ela manda doidada, eu faço tudo errado mesmo, vou continuar aqui fazendo, né? Eu escuto não, o não vira um lugar comum. Então, acho que é isso que você falou. O não tem que ser usado quando não tem jeito. O fogão tá quente, vai cair da varanda, sei lá, tá indo morder um amiguinho, você vai falar, não, não morde o seu amigo. Depois, você chama ele, olha, mamãe levou um susto, porque você podia ter caído, mas vem aqui, deixa eu te mostrar como é que é perigoso. Aí depois né, que apagou a fogueira, senta e tenta conversar. Mas é claro que vão ter momentos. Se der um tapa na gente, nosso reflexo vai ser falar mais sério. Depois, como a gente está consciente, a gente depois chama, olha, não pode bater na mamãe, a mamãe não bate em você, e aí você vai. Nessas horas, o não tem que ser muito colocado para que ele entenda que naquele momento é não, não pode bater mesmo, né? E aí observar isso também, tá batendo, acabou de ganhar um irmãozinho, tá batendo? Então tem um motivo para aquilo, ele tá mexido, não é porque, não é então, não é para deixar bater, mas é para entender e falar, olha, acho que é muito importante duas coisas, a gente não gastar o não, então a gente usar ele quando tem que ser usado e a gente ser compreensivo assim, e legitimar o sentimento deles. Então, por exemplo, meu filho quando a minha mais nova nasceu, ele é super carinhoso e tal, mas uma vez ele, assim, no momento mais chameguento que a gente estava, ele me deu um tapa no rosto e assim, ardeu, ficou 3 dedinhos dele, assim, vermelho no meu rosto. E aí, na hora, me acalmei, pensei, ele acabou de ganhar uma irmã, e eu falei pra ele isso, falei, filho, você tá preocupado, tá triste, o que que tá acontecendo? Ele tinha 2 anos e um mês, então ele era bem pequenininho. Falei, o que que tá acontecendo? Eu tô aqui, a gente tá abraçado, eu tava falando um monte de coisa linda pra ele. Você me deu um tapa. Não entendi. Doeu muito, eu tô muito zangada, mas naquele momento, como eu consegui pensar que provavelmente tinha alguma coisa ligada à irmã, eu consegui manter a calma. Mas a vontade que eu tive era, sei lá, Bater de volta, sacudir bater de ele, volta. porque doeu bastante, assim. E no rosto, né, que simbolicamente tem toda a questão também, né, de um tapa no rosto. E na hora ele falou: ah, mamãe, não tem mais lugar para mim nessa casa, eu vou ter que ir embora daqui. Então, assim, na hora que eu falei para ele, o que está acontecendo? Né? Na hora que a minha reação foi tentar compreender, entender que ele estava passando por alguma coisa e que eu estava ali para tentar ajudar, né? Ele não arranjou uma desculpa, era real. Ele estava com minha irmã, bebezinha, e ele estava achando que não tinha mais espaço para ele na casa, né? E aí a gente começou a pensar como é que estava a rotina, né? Conversei com ele, e acho que foi a única vez que ele fez isso. Mas assim, eu não precisei ter uma reação agressiva para ele entender que o que ele fez não foi bacana, sabe? Depois ele mesmo veio falar, pedir desculpas. Então, é mais ou menos isso, a gente tentar nomear para a criança o que ela está sentindo, perguntar: o que foi? Você está cansado? Você está zangado? Você não gostou disso que aconteceu? O que que houve? Por mais que a criança não fale, ela vai refletindo aquilo, entendeu? Refletindo as suas perguntas e aprendendo a nomear esses sentimentos. Entendi. Tem assim, por favor, dê uma luz para as mamães de bebê pequeno. Tem uma data para respirar esse negócio? Não, Mais ou menos não 18 anos. tem. Talvez com uns 30 anos. Gente, porque é muito difícil. A gente fica Não. sempre esperando, né, chegar o próximo momento. Então, É. assim, não tem. Não, não, e assim, eu lembro que quando meu filho passou por isso, né? Aí eu ficava, não, mas ele acabou de ganhar minha irmã, quando fizer 3 anos, a irmã vai estar com 1 ano, passou o Terrible 2, pronto. Aí ele fez 3 anos e meio, ele começou de novo, e eu falei, caramba, que é? Eu comecei a ler, tem um Terrible 4. Então, assim, eles inventam Terrible para qualquer idade. Na verdade, se a gente pensar, tem muito a ver com os picos de desenvolvimento, né? Que a gente conhece esses, não sei se vocês já ouviram falar, mas os picos de desenvolvimento são muito conhecidos até 1 ano. Então, 15 Aham. dias, um mês, 3 meses. Mas ele acontece também. Então, por volta dos 2 anos, a criança já está compreendendo muitas coisas ao redor dela, mas ela, por mais que fale, não, mas meu filho fala tudo. Mais ou menos, ele não consegue falar o que ele está sentindo. Então, isso gera muita Uhum. angústia nele, sabe? Assim, de o que ele está sentindo de uma forma profunda mesmo. Ele pode dizer que ele está com sede, que ele quer dormir, que ele está bravo com o amiguinho, mas ele não consegue ir além
dessa coisa rasa, né, das emoções. Então, isso gera muita angústia. Somado a isso, é dado a ele mais responsabilidade, digamos assim, né? Assim, você já tem 2 anos, então já tem na escola as coisas já são, as rotinas já mais é, organizadas. Então tem a hora da pintura, tem a hora da pintura. Já não é mais aquela coisa, se ele quiser dormir um pouquinho, na maioria das escolas isso já começa a mudar. A gente espera que eles já comece a dar a eles essa oportunidade de comer sozinhos, que eles amam, mas que é uma responsabilidade. Então, que gera neles uma ansiedade de dar conta daquilo, né? E aí, aos 4 anos, a mesma coisa. Ele começa a conseguir verbalizar o que ele está sentindo, e Uhum. isso concretiza nele todas as angústias. Então, vem o medo, é quando começa real. Então, muita criança com 4 anos, ele está acordando muito à noite. Quase sempre é medo. E a criança, então, ela consegue ter consciência do medo, mas ela às vezes não está segura para dizer que medo é esse que ela está sentindo. Porque pode ser um medo de uma história que ela ouviu, pode ser um medo muito interno que mexe com ela bastante, então que não é fácil falar. E aí por isso que a gente desde pequenininho ir ensinando a eles, né? Assim, olha, o nome dos sentimentos, a raiva causa essa reação que você está tendo. Você está com raiva, então? Ou está com sono, que está essa carinha é sono, e começar que eles comecem a perceber, então, aquela reação é a consequência desse sentimento, né? Assim, começar a ensinar eles um pouquinho para que com 4 anos eles consigam dar conta disso melhor. Então, na verdade, Uhum. é isso que a gente propõe quando a gente pensa em disciplina positiva, assim, é um olhar um pouquinho mais profundo para a criança, e é claro que isso é muito difícil, eu não estou aqui querendo que vocês pensem que eu sempre dou conta disso, nem como educadora, nem como mãe, a gente tem nossos dias melhores e piores, é um desafio enorme, mas assim, eu garanto que o resultado é mais preciso, né? Quando a gente pensa num não, numa palmada ou num castigo, claro que na hora funciona. Provavelmente aqui a metade das pessoas ou mais foi educada assim. Então, na hora funciona mesmo, mas a longo prazo não funciona, porque a criança repete, né? Então, Uhum. não surtiu o efeito que a gente queria. Entendi. Em casa é muito mais fácil a gente esperar passar, né? Tipo, olha, você tá assim? Então, beleza, Uhum. quando você melhorar, a gente vai conversar e tal. Como é que a gente faz em público, principalmente quando tem um bando de gente bisbilhotando, olhando e eu com uma cara de que você é a pior mãe do mundo? Que meu filho nunca se jogou no mercado assim. É. Vou contar uma história que eu ouvi semana passada, muito bacana. Uma mãe que tem 3 filhos e a mais nova se machucou, quebrou a perna e ficou de cadeira de rodas. E foi para o parquinho do clube. Ela foi com os filhos para o parquinho do clube. E chegou no parquinho do clube, uma pessoa da porta do parquinho falou assim: Olha, não pode entrar criança com carrinho aqui. Ela estava na cadeira de rodas, porque era uma menina maiorzinha, a mãe não conseguia pegar no colo, tinha lugar numa cadeira de rodas. Eu falei, olha, ela quebrou a perna, não pode pisar, ela tá de cadeira. Isso não é um carrinho, é uma cadeira de rodas. Mas não pode. E aí as mães em volta, todas olharam, se calaram e continuaram a brincadeira. E isso gerou um conflito, porque ela falou, eu não vou tirar minha filha daqui, ela não pode sair da cadeira de rodas, e você tá louca, porque isso aqui não é um carrinho, é uma cadeira de rodas. E ficou lá, as duas se discutiram mais firme, ela me contando isso assim, indignada, e óbvio, né? Uma pessoa totalmente sem critério nenhum para esse discurso, resolveu a situação. Aí ela falou. Aí eu comecei a refletir sobre isso. Caramba, tinha um monte de gente ali, ninguém foi me ajudar, dizer para ela que ela estava totalmente louca, de dizer que a minha filha tinha que sair da cadeira de rodas. Imagina se ela fosse deficiente física, né? O que eu ia fazer? Uhum. E no dia seguinte, ela foi no calçadão andar, e estava com a menorzinha de todas no carrinho. E a menininha começou a chorar, porque estava na hora de almoçar, alguma coisa, ela se atrasou um pouco. E ela falou que num caminho de exatamente 1,5 km, ou seja, que ela percorreu em 10 minutos, sei lá, ela foi parada por umas 30 mães. Olha, ela tá chorando. Você não vai fazer nada? Você não vai pegar ela no colo? Aí ela falou, olha como a gente às vezes julga, né, a própria mãe, assim. Porque quando eu precisei real de ajuda, de que alguém interferisse ali e participasse do conflito, ninguém se manifestou. Na hora que eu tava, é minha filha, eu tô vendo que ela tá chorando, você não tá fazendo nada porque tem algum motivo para não estar fazendo nada, todo mundo veio lá me cutucar. Então, assim, não dá pra gente ligar pro olhar do outro, né? Porque é a gente que sabe onde o nosso calo aperta, quantas vezes aquela malcriação
aconteceu, ou tá gritando porque queria comprar um presente e hoje não é dia de ganhar presente. Então, assim, isso eu acho que a gente tem que aprender, é muito difícil. Já passei por muitas situações que eu chorei depois, mas eu, na hora lá, me faço de durona e mantenho o que eu acho que é certo. Agora, assim, em público, não dá para corrigir realmente, assim, né? Então, o que eu aconselho, se jogar no shopping, a minha filha mais nova faz isso quase que semanalmente. Se jogar no chão do shopping, rolar, ela já rolou um andar inteiro de uma ponta a outra. E ela é assim, ela é mais geniosa, ela me desafia muito mais do que o mais velho. E assim, nessas horas, já teve dia que eu deixei chorando, louca, 40 minutos, a menina ficou rouca de tanto berrar, né? Isso foi até antes de eu me especializar na disciplina positiva. Ela tinha 1 ano e pouco, pra vocês terem ideia do grau de desafio que ela gera na gente. Mas, assim, hoje em dia eu abaixo perto dela e falo, filha, senta aqui com a mamãe para você se acalmar. Quando isso não. E claro que é um discurso um pouco maior do que esse. Quando isso não funciona, eu pego ela no colo e saio daquele ambiente. Esse é o segredo. Qualquer situação, tá na casa da avó, tá numa festa de aniversário, quer brigadeiro, não tá nada do brigadeiro, não adianta ficar ali na frente de todo mundo discutindo, porque a criança começa a entrar num surto porque tá constrangida, porque tá tendo plateia, é isso, vai ter alguém que vai falar, ai, tadinho, mas dá o brigadeiro pra ele. Em 10 meses já pode comer brigadeiro. E aí você fica com raiva daquela pessoa, então a criança percebe que você está desestabilizada e, pô, vai montar. Então, sai do ambiente e deixa a pessoa falando sozinha. O adulto que está se metendo, que não tem nada a ver com a história, deixa falando sozinho, não justifica, não fala nada. É o que eu faço, eu saio e, assim, tirar do ambiente é quase mágico. Tira, às vezes é importante, assim, abraçar. Ó, calma, tá tudo bem, eu tô aqui. Abraçar não significa, ai, que bonitinho, tá fazendo pirraça. Abraçar, assim, é uma forma da gente conter, assim, da gente, de fato, ser uma margem para eles, assim, de proteção, sabe? Tá tudo bem. Você queria o brigadeiro, por exemplo, mas agora não é hora de brigadeiro. Só que na hora do abraço não fala nada. Tá tudo bem, se acalma. Quando acalmou, acalmou. Então, agora não dá para comer brigadeiro. Não tá na hora do parabéns ainda. Depois do parabéns, a gente vai ser o primeiro a pegar o brigadeiro. Mas agora não dá. E é quase certo que funcione. O negócio é que quando a gente tenta corrigir no meio do surto, né? Aí a gente se colocar no lugar da criança. A gente também não raciocina no meio do estresse. A gente precisa que alguém. E rola um debate de quem grita mais alto, no final das contas. Você quer que a Exato. criança ouça, mas ela tá gritando. É. Eu brinco que vira uma luta de poder, né? De quem vai ganhar, de quem vai ganhar, se é a gente ou se são eles. E aí não é essa a ideia. Então, acho que eu, por exemplo, não funciona. Se eu estiver muito nervosa, eu fico cega. E acho que as crianças também são assim. Então, tirar do ambiente, tira a plateia. Então, assim, dá a possibilidade de ele se acalmar. E aí a gente consegue falar baixinho, sem medo dos julgamentos também alheios, que a gente também se preocupa com isso. Acolher, abraçar. Na hora que estiver calminho, eu falo, ó, mamãe continua zangada, não foi bacana isso que você fez, o brigadeiro não é agora. E aí vai conversando cada um do seu jeitinho, mas tentando também não enfatizar o que ele quer, entendeu? Assim, o brigadeiro não é agora, mas sabe o que tem agora? Vai começar um teatrinho, depois do teatrinho vai ter não sei o que, e eu prometo que você vai ser o primeiro a comer o brigadeiro. Sabe? Alguma coisa que também mude o foco dele, assim, porque vira uma coisa, obsessão, né? Eu quero brigadeiro agora. E aí a criança fica obcecada naquilo. Uhum. Uma pergunta que também apareceu bastante, um comentário que apareceu bastante, é assim: eu não sei o que eu estou fazendo de errado, por isso que meu filho está tão birrento. A Até culpa. que ponto a nossa, sei lá, falta de experiência ou permissividade, muitas se culpam, né, de permissividade, interfere nisso? Então, a falta de experiência acho que não interfere em nada, porque ninguém é experiente até ser mãe. Eu até escrevi sobre isso hoje, quanto que eu achava, até por trabalhar com educação desde os 18 anos de idade, meu filho nasceu, eu tinha 29, então já tinha uma caminhada aí, para mim estava garantido. Eu lembro das minhas amigas assim, preocupadas, ansiosas, eu assim, gente, vai ser moleza, tava achando tudo lindo, até que ele nasceu, né? Eu descobri que eu não sabia nada, porque muda muito na prática. Então, acho que não ter experiência não é motivo nenhum para isso, porque nenhuma de nós tem.
Cada filho é de um jeito, cada momento é de um jeito, né? Ninguém nunca vai ser sabedora de tudo. Agora, sim, a permissividade pode contribuir com isso. Às vezes a gente, com medo de frustrar e a criança reagir mal, a gente acaba deixando tudo, né? Assim, Uhum. ai, eu tô aqui nessa festinha, tô vendo que ele tá virando todos os enfeites da mesa, mas eu vou fingir que não vi, porque se eu for lá falar, ele vai começar a gritar, chorar, e aí, nossa, não vejo meus amigos há tanto tempo, então eu vou fingir que não vi, ele tá lá derrubando os brinquedos da mesa. E ele sabe que você tá fingindo que não viu. Porque eles têm um radar, e assim, né, uma relação com a gente, principalmente com a mãe, quase que simbiótica, né? Então eles sabem o que a gente está sentindo mesmo, assim como a gente sabe o que eles estão sentindo mesmo, né? Então, quando eles percebem que você está deixando para lá, porque você tá fingindo que não viu, né? Porque você quer ficar com seus amigos e tal, vão montar. E aí, na hora que você tentar colocar limite, não virou, não é uma coisa, né, que tá orgânica para eles. Eles não sabem limites. Eu nunca fez isso, tá fazendo isso agora por quê? Vou tentar aqui me manter firme no meu comportamento padrão, porque ela também, isso aqui não tem a ver com a minha mãe. Assim, quer mudar, quer começar a educar? Acho que assim, né? Educar que eu digo de realmente repreender quando tiver que ser repreendido. Então, o principal é a gente pensar que repreender não é gritar. Repreender é chamar e conversar. Uma criança de 1 ano pode não falar nada, mas, gente, ela entende tudo. Tudo, tudo, tudo. Ela pode não entender a profundidade do nosso discurso, mas ela entende o que a gente está querendo dizer. Então, assim, a profundidade, a gente, quando vai crescendo, a gente vai aprofundando o caldo e compreendendo mais, né? Mergulhando mais no assunto. Mas elas são capazes de entender tudo. Então, tá mexendo na mesa da festa, por exemplo, se você falar que não, ela sabe que não pode mexer. Então, abaixa, filho, olha só, é a mesa da festa do seu amigo. Se você fizer isso, vai estragar a mesa da festa. A mãe dele preparou com tanto carinho, é tão importante para ela. Não mexe agora. Quando acabar a festa, você pergunta se pode brincar um pouquinho. Não funcionou? Então, ó, se você continuar mexendo, eu vou ter que tirar você daí. Você vai continuar mexendo ou você vai só olhar? Vamos olhar junto? Olha o que tem aqui. Nananana. Não, aí se mexeu. Se você mexer, você vai ter que sair daqui. Não é a gente começar. Não adianta a gente começar a gritar ou simplesmente tirar a criança dali. A gente não está levando ela a pensar naquilo. Se ainda assim, com esse aviso, ela continuar mexendo, não dá para deixar, né? Porque também não é justo estragar a mesa da festa. Então, filho, você vai ter que sair daqui, porque a mamãe veio aqui, conversou. A gente tô te convidando para ver a mesa, para a gente ver juntos, mas você quer mexer, então você vai ter que sair daqui, porque não é para mexer na mesa. E vai ser muito difícil às vezes, né? Às vezes não vai ser tão lindo assim, ele vai responder mal a isso. As pessoas em volta, como você falou, né? Vão pontuar algumas coisas, vão te. Ai, vai ter gente que vai dizer isso mesmo, tem que educar a criança. Vai ter gente que vai dizer, ai, tadinho, só tem 1 ano, deixa o menino mexer na mesa. Tem E você. problema não. Pois é, e se fosse a sua mesa, né? Eu falo muito isso, gente, se fosse o meu aniversário do meu filho, que eu não tirei nem foto da mesa, eu não ia querer que mexessem, né? Então, não vai mexer. E aí você tem que ter certeza do que você acha certo ou errado. Isso é muito importante, né? A gente E primeiro. quando acontece o contrário, que é assim, você precisa que seu filho faça uma coisa. Passo muito por esse problema todo santo dia, porque ele não quer colocar roupa para ir para creche, todos os dias. Faz um escândalo, chora muito, se debate, e todos os dias. Só que você tem que botar roupa. E você tem horário. Como é que a gente faz o contrário? Convencer. Porque assim, aí você fica pensando, tem gente que vai virar e falar assim, não, você vai ficar convencendo uma criança. Você tem que, né? Não, ele vai fazer porque tá na hora de fazer. Ou você fica, sabe, articulando o que fazer. Como é que a gente lida com Sim. isso? Que também é muito Vão, difícil. também é muito difícil convencê-los. Acho que é mais difícil do que o outro lado. Pois é. O que eu sempre sugiro, assim, é você ir avisando. Então, por exemplo, eu não sei, ele vai para a creche, vamos supor, 10 horas da manhã. Ele acorda às 7. Filho, você acordou agora, você vai tomar café, depois a gente vai brincar lá no parquinho um pouquinho. E aí a gente vai subir, tomar banho e colocar a roupa da escola, tá bom? Tá bom. Aí fez a primeira coisa, tomou café? Pronto, agora a gente vai no parquinho e repete. Vai tomar banho, vai colocar a roupa da escola, tá bom? Aí na hora do banho, filho, quando sair do banho, a gente vai colocar a roupa da escola. A mamãe vai deixar você lá e depois a mamãe volta para te buscar.
E aí, na hora de colocar a roupa da creche, vai ter dias que vai funcionar, vai ter dias que no início, claro que não vai funcionar, mas a tendência é que aos poucos ele vai entendendo isso. E quando não funcionar, falar, olha, a mamãe te avisou, tá na hora de colocar a roupa da creche. Então vamos colocar bacana. Você quer tentar colocar sozinho? Quer tentar colocar a bermuda sozinho? E aí convidar ele a participar daquilo, desse momento, com tempo. Então, assim, já se organiza para ter aí 40 minutos para botar a roupa. Vai cantando uma musiquinha, tenta tornar aquele momento menos rotineiro, assim, prático, sabe? De ir lá mecânico, assim, Tenta tornar esse, já que esse é o desafio, que aquele momento comece a ser um momento prazeroso. Porque realmente vira um padrão. Ah, eu vou, toda vez que eu boto o uniforme, eu choro. E é assim que a gente vive. Então, assim, você vai inverter isso, você vai dizer, não, vai começar a antecipar e depois vai tentar tornar aquele momento prazeroso para ele. Deixar que ele se vista sozinho, normalmente é muito gostoso. Então, assim, liga uma musiquinha, vai cantando, senta, ó, quer ajuda aqui? Quer colocar a meia sozinho? Quer que eu te ajude? Vai oferecendo ajuda e deixando que ele experimente também. Porque aí ele começa a, primeiro, ter orgulho, que ele dá conta, né? Ele vai ficar feliz da vida do dia que ele conseguir. E vira uma função a menos para você. Pensa isso. Daqui a pouco você vai falar para ele, filho, vai lá e coloca a sua roupa da escola, tá em cima da cama. E é daqui a pouco mesmo, porque 2 anos e meio para 3, eles já são capazes de se vestir sozinhos. Então você está estimulando até para que ele chegue nessa idade já apto a se vestir sozinho. Né? E aí eu vou falar de uma coisa importante, que a gente fala de autonomia. Quando a gente dá autonomia para a criança, até essas questões dos desafios melhoram, assim. Porque o que acontece, assim, eles querem muito fazer o que a gente faz. Muito, muito. O objetivo de vida é ser a gente. Não a gente, né, Marina, Cecília, mas, assim, ser adultos e dar conta da vida como a gente dá. Então, quando a gente dá a eles autonomia, a gente dá responsabilidade, né? A gente dá pensamento crítico, a gente ensina eles a resolver um problema. Por exemplo, eu não consigo botar minha camisa. Eu não preciso ir lá colocar para eles. Eu falar, filho, vamos ver. Ih, não, é porque não é desse lado que coloca, ó. É desse buraco maior que a gente coloca a cabeça. E aí você vai ensinando a ele a pensar para que na próxima vez ele sozinho entenda onde está o erro dele e, e siga para colocar a camisa sozinho. Então, a gente desenvolve muitas habilidades quando a gente deixa que eles realizem as tarefas sozinhos. E fica bem mais divertido. Então, provavelmente, ele vai começar a achar esse momento de se vestir mais legal do que ele tem achado. Entendi. E quando é que a gente deve começar a colocar esses limites? Você falou sobre nomear sentimentos, né? E tem a pessoa que vai falar assim, não, mas ele ainda é só um bebê. Quando é cedo demais ou tarde demais para colocar limites e dizer que aquilo, conversar sobre aquilo? Nunca. Para nenhuma das duas. Eu acho que sempre é hora de começar. Então, assim, mesmo o bebê pequenininho, eu fazia muito isso. Eu ia trocar a fralda, dizia: olha, a mamãe tá trocando sua fralda, porque você fez xixi, você tá sujo, tem que ficar limpinho. Eu sempre nomeei, até porque eu tava sozinha, dizia que era pra não ficar maluca. Então eu ficava falando com eles o tempo todo. Era uma distração para mim também. E bebezinho pequenininho, filho, você tá com cólica, tá com dorzinha na barriga. Quanto mais mais cedo a gente começar a pontuar, de uma forma natural mesmo, assim, como a gente falaria com uma amiga, ele tá chorando porque tá com cólica. Fala pra ele, filho, você tá com uma dorzinha aqui na barriga, né? Vem aqui, a mamãe vai te colocar no colinho pra você ficar quentinho, vai passar, aí canta uma musiquinha que vai passar a cólica. Então você já tá, obviamente, um bebê recém-nascido não entende literalmente suas palavras como um de 1 ano entende. Mas ele entende que está sendo acolhido de alguma forma, que você não está simplesmente pegando ele no colo e fazendo ele calar, né? Parar de chorar. Você está acolhendo ele de fato. Então, assim, é uma relação que a gente cria, né? Assim, quando a gente pensa, tarde demais, nunca é tarde demais. Sempre é tempo. Agora, quanto antes a gente começar, melhor, né? Então, um bebê de 1 ano já pode, sim, já é capaz de entender o que pode e o que não pode fazer. Então, eu acho que é legal pensar. Às vezes, até combinar em casa, sentar com ele e dizer, filho, vamos ver o que dá para fazer aqui em casa e o que não dá para fazer? Ó, pular no sofá, vamos supor, pular no sofá não dá, porque estraga o sofá. Então, ó, pular no sofá não pode. E uma coisa, o que você acha que você pode fazer?
Aí ele vai apontar, vai de alguma forma, ou você vai direcionar um pouquinho uma coisa que você sabe que ele gosta de fazer, e você vai desenhando e coloca na geladeira, por exemplo. Aí quando ele fizer, e vamos lá ver se a gente, o que que a gente fez junto? Pode pular no sofá? Não, não pode. Então, mas pode pular na cama. Então vamos lá pular na cama? Sabe? Começar pequenininho, já levar ele para refletir essas questões. E eu sei que dá muito trabalho, eu sei que não é romântico assim no dia a dia, mas é a gente escolher quais são os desafios maiores que a gente enfrenta. O seu é vestir ele, o de outra pessoa é que coma sozinho, cada um vai ter o seu desafio maior. Então, nesse desafio maior, coloca uma meta, né, uma mudança de comportamento nosso primeiro, para depois ser o deles, para que funcione. Aí depois resolveu esse desafio, vai aparecer outro. Aí depois você foca no outro. Não dá para também atirar para todos os lados ao mesmo tempo, porque a gente é humano, né? A gente também não consegue ser zen e equilibrado 100% do tempo. Uhum, entendi. Essa aqui foi a pergunta, o comentário mais falado. Que aí eu fiz uma frase gigante, mas no final das contas, a criança tá na birra e ela bate a cabeça no chão, ou se bate, ou chega a vomitar. Uma mãe comentou que nessa semana a criança fez uma birra no meio do shopping e vomitou. É normal. Por quê, né? A primeira pergunta é por que que as crianças fazem isso? Se machucam e faz piorar tudo. E o que que a gente faz? A gente segura e evita que se machuque, a gente, sei lá, deixa se machucar para aprender que não deve fazer aquilo. Como que a gente deve reagir para esse descontrole muito diferente do que a gente está acostumado como o padrão normal? Uhum. Não, exatamente isso, é um descontrole, né? Tá incomodando tanto, tem alguma coisa tão conflitante dentro dele que ele não está sabendo se organizar. E aí começa. É aquela questão, aquilo que eu falei de quando você está no meio do olho do furacão, você não consegue pensar. Então vai entrando quase que num surto e não consegue mais pensar. Vai cada vez é, é, acentuando o comportamento desafiador. Né? Então, assim, começou a chorar, minha mãe não se abalou tanto, então vou me jogar no chão também não se abalou, e então vou começar a gritar, então, e eles vão aprofundando o caldo um pouco. Se bater, vomitar, prender choro, tudo isso é para chamar atenção. É só mais uma forma de tentar conseguir o que quer. Então, o que eu vejo, vomitar não é tão comum, né? Assim, mas muito comum é prender o choro. E tem criança que prende choro e desmaia. Então, é assustador. Aí você começa a não dizer não, você não quer que prenda o choro e que desmaie. Sim, você vai continuar falando não, você vai continuar educando e vai buscar uma forma de fazer voltar. Porque como é que volta o choro? Dando um tapinha nas costas? Vai fazer, mas vai mostrar para ele que ele não vai te vencer nesse sentido, sabe? E aí não é que a Então, o que criança que você esteja. está evitando ou o que que é melhor? Quando se Você joga no falou, você vai chão? dar um tapinha nas costas para fazer voltar o choro. Se a criança É, estivesse e batendo, dizer. você segura. Então, se batendo, eu sempre acho que tem um comportamento que a gente tem que ter em casa e um comportamento na rua. Não significa que a gente vá para duas vertentes diferentes, mas eu acho que em casa, tá se jogando no chão, se você conseguir cercar ele de almofada, para que garanta que não vá machucar a cabeça e tudo, deixa se jogar 5 segundinhos no chão, se espernear, se aproxima e fala: Olha só, eu tô aqui do seu lado, você precisa se acalmar para a gente conversar para eu entender o que, que você quer. Eu tô aqui. E aí pode ser que isso não funcione. Então, pega no colo, vem aqui. A mamãe tá aqui do seu lado, vem aqui no meu colo. Oferece um abraço, com uma voz firme, não é assim, vem aqui, meu filhinho, no meu colo. Sabe, não é essa coisa, você tá zangada, você não tá aprovando aquele comportamento. Mas ao mesmo tempo você tá ali. Então, assim, se mostrando presente. Chama ele, se ele não for. Às vezes você vai oferecer um abraço e ele vai dizer, não, vai piorar. Continua ali do lado, mas eu vou continuar aqui. Quando você se acalmar, a gente vai conversar. Vai fazendo um carinho de levinho, começa a cantar uma música enquanto a criança está ali. Em algum momento, ele vai conseguir parar e perceber o que você está fazendo. E vai se chegar. Ou vai te permitir se chegar a ele. E aí, quando você, de novo, quando conseguir que ele se reorganize, né, que ele se acalme, vai dizer, olha só, você está se batendo. Aí às vezes fica vermelho, né? Fica arranhado. Olha só o seu braço. Você se machucou, você achou que você gostou de se machucar? Não tá doendo, não tá ardendo? Começa a fazer ele pensar sobre isso. E aí, depois disso tudo, dizer, vamos supor, queria, sei lá, queria um brigadeiro depois do almoço numa terça-feira.
você fez isso tudo por causa do brigadeiro. Eu não vou te dar o brigadeiro hoje, porque hoje não é dia de brigadeiro. Mas a gente pode pensar em outra coisa gostosa para você comer. Agora, da próxima vez, você vai bem conversar comigo. O que você queria? Porque você não vai conseguir o que você quer. E aí mostrar isso, assim, sabe? Você não vai conseguir o que você quer porque você se bateu. A mamãe vai continuar do seu lado. Porque eu acho que isso acontece muito. A gente realmente é muito ruim ver ele se batendo, né? Aqui em casa, os meus 2 filhos fizeram isso. E era muito ruim. Mas, assim, não dá para ceder. Primeiro, porque aí que ele vai se bater mesmo. Porque vê que quando se bate, funciona. E segundo, porque a gente tem que mostrar para ele que ele tem que se amar, né? Então, assim, se bater é uma forma da gente não estar gostando da gente. E por quê? Uhum. Né? Assim, é um pouco isso também. Eles estão irritados até com eles, assim, pelo comportamento deles. Então, é a gente acolher, acalmar, valorizar, às vezes não naquele momento, mas sempre que possível. Filha, por exemplo, a hora que funcionar a conversa, filho, parabéns, eu estou muito orgulhosa que você conseguiu se acalmar, ouvir a mamãe, tá vendo? No sábado, vamos fazer um brigadeiro juntos, todo mundo? A gente faz o brigadeiro e come o brigadeiro depois. E aí não é fingir né, que aquele momento não existiu, mas é também dar uma suavizada, porque é isso que eu falei, assim, tem muito não em cima deles, né? Então, eles realmente têm uma sobrecarga aí de frustração. Por isso que eu acho que a gente tem que Uhum. escolher quais são os nãos necessários. Uhum. A Carol e a Vanessa estão perguntando, mas isso para menor de 2 anos? Sim, a gente, eu acho que devem ter perdido o início. Desde cedo, desde muito cedo, é para conversar, porque eles realmente estão entendendo. Não, Sim. parece que é uma conversa de adulto, né? Mas eles já estão entendendo. Eu acho que quanto mais a gente a gente entender isso, que eles entendem, e assim, tratar menos infantilizado. Isso, e aí, a gente, todo mundo aqui né, tem bom senso. Não estou falando para a gente ter um papo cabeça sobre política com nenhuma criança. Mas assim, a gente não infantilizar. Se ele está tendo uma reação tão forte diante de um não, é porque ele entendeu o não. Se ele não tivesse Uhum. entendido, ele não estava reagindo a nada. Então ele entendeu o não. E aí você vai ajudá-lo a encontrar uma outra forma de reagir às suas frustrações. Como é que ele vai aprender a verbalizar? Se a gente conversar com ele. Se a gente gritar, se a gente simplesmente pegar e tirar do lugar e der um não e, sei lá, botar no quarto e fechar a porta, essa vai ser a reação dele às frustrações. Talvez que a gente tenha que entender a forma como a gente reage às nossas frustrações, às nossas inquietações, reflete na forma como eles reagem. Então, e a forma como a gente lida com a reação deles também tem a ver. Então, se a gente começa a surtar junto ou a fingir que não viu, a gente está incentivando esse tipo de comportamento, de alguma forma, né? Entendi. E quando a batida é nas outras pessoas? Tipo, teve mãe que comentou que tá recebendo muito bilhetinho porque tá mordendo na escola. Tem mãe que comentou que quando encontra pela primeira vez uma pessoa, a criança bate. Ou bate na mãe quando é contrariado. Como é que a gente faz com isso? Então, a mordida, especificamente nessa idade, ainda é considerada aceitável. Por mais difícil que seja, a gente vê o nosso filho morder ou o nosso filho chegar em casa mordido. é, a mordida tem a ver com a fase oral, né? Eles estão na fase oral até os 2 anos, então por isso que bota tudo na boca. Então, uma forma forte deles conhecerem o mundo é pela boca. Então, botam tudo na boca porque isso dá a eles realmente uma compreensão do mundo ao redor deles. Então, a mordida, eles também não estão apropriados da fala, mesmo, já fala que está com sono, já fala que quer comer, mas não é aquilo que eu falei, a fala ainda não é realmente o primeiro meio de comunicação deles. A primeira forma de se comunicar ainda é o corpo. E aí entra a boca por estar na fase oral. Então, às vezes, morde porque está muito empolgado na brincadeira. Na maioria das vezes, a mordida não é por agressão. A maioria das vezes é por uma empolgação, um entusiasmo muito grande na brincadeira, que gera euforia, eles não se controlam e mordem. E tem assim, Uhum. estavam brincando na pracinha, os dois queriam o mesmo balde. Pode ser que role uma mordida, porque eles não conseguem ainda negociar o balde. Então vai ter um que vai chorar e vai ter um que vai morder. E faz parte, a gente tem que se abaixar,
mais uma vez, conversar, dizer que não é assim que resolve, que ele, quando for assim, chama a mamãe, conversa com seu amigo, o balde de todo mundo. A gente vai ter um discurso repetitivo até que a coisa melhore. Agora, bater, dar um tapa na mãe ou na visita, enfim. É daquela leva de tipo fogão que tá quente. Não pode, é inadmissível. Então, mais uma vez, por exemplo, quando o meu filho fez a história do tapa no rosto, eu sabia que ele estava passando por um momento difícil, né? Porque é difícil você se tornar irmão mais velho e, né, as visitas são todas pro bebezinho. Eu estava amamentando toda hora, então, assim, mudou completamente a vida dele. Então, né, se a gente conseguir analisar e perceber que ele realmente está angustiado com alguma coisa, é chamar, acolher e tentar entender o que está acontecendo. Mas se é uma criança que está tendo um comportamento realmente né, desafiador, assim, está batendo gratuitamente, não tem nada acontecendo, é repreender, é falar, não, olha só, não pode bater. A gente consegue antecipar muitas vezes, né, segurar a mãozinha, não para apertar, mas para impedir aquele movimento. Mas se eu não conseguir, falar, olha só, não pode. Agora ele vai ficar achando que você é um menino mal educado, que você não respeita os outros, e não é, você é um menino bacana. Vai, sai do ambiente, conversa, e toda vez que ele fizer isso, ele tem que entender que ele vai perder o direito de estar ali, né? Não é ficar de castigo, mas assim, eu vou ficar aqui com você agora aqui fora, para você pensar no que você fez, não foi bacana. E senta com a criança e fala: imagina se você chega na casa de alguém e alguém te dá um tapa, você ia gostar? E pode ser que ele não responda, mas ele já entende. Aí, antes de voltar para o ambiente, vamos voltar. E aí, não é para bater em mais ninguém, combinado? Combinado. E volta para o ambiente. Não precisa pedir desculpa, porque assim, também pedir desculpa nessas horas é só para. É mecânico, só para agradar a gente, né? E cumprir um protocolo, não tá realmente educando. Então, só levar ele a pensar no que ele fez. Provavelmente, quando ele crescer, ele vai aprender a pedir desculpas. E acho que tentar entender o que está levando ele a bater. Às vezes tá num ambiente, não sei, na escola, babá, alguém num ambiente mais agressivo também. A gente tem que fazer um pouquinho esse olhar diagnóstico às vezes, assim. Às vezes a gente pensa que a criança bate gratuitamente, pode ser, mas pode não ser. Então é muito importante a gente ir na escola, conversar o que pode estar acontecendo. Às vezes uma professora um pouco mais estressada, um professor de música, às vezes tem alguém que por algum motivo vira referência para ele de comportamento. Então, pode ser isso também. Uhum. Eu vou ter que te interromper por causa daquela história que eu te disse da 1 hora. A gente já falou sobre o gritar, né? Que a criança acaba repetindo. E uma pergunta que vem desde Furacão 2000. Um tapinha não dói? Não, tapinha não pode. Como é que Não, não. Tapinha é um fogão quente. Mas o tapinha funciona. Eu li isso nos outros comentários. Que você tem a dizer sobre isso? Então, aquilo, eu até falei um pouquinho disso rapidinho, assim, funciona mesmo na hora, né? Um grito, colocar de castigo, ameaçar que se, sei lá, se fizer tal coisa, não vai comer pipoca amanhã, essas coisas, funciona, na hora a criança para. Mas aí a gente tem que, é o que a disciplina positiva convida a gente a pensar, né? Que tipo de educação a gente quer dar e que, principalmente, quando a gente pensa no nosso filho, assim, adulto, eu, por exemplo, quando penso nos meus filhos, eu não penso o que ele vai ser de profissão, eu penso o que ele vai ser de ser humano. Eu quero os dois, né? Pessoas sensíveis, livres, seguras, autônomas, criativas, felizes, leves, enfim. Vou ficar aqui meia hora falando tudo que eu quero para eles. E aí, quanto que dessa reação, né? Porque aí é uma reação, não é uma ação, né, uma resposta. Quanto da nossa reação agressiva contribui para a formação dessa pessoa que eu acabei de enumerar? Eu acho que nada, né? A gente realmente freia aquele comportamento no imediato momento que ele está acontecendo. Mas a gente não educa, a gente amedronta. Então, se colocando no lugar da criança, sim, ele vai saber que toda vez que, vamos supor, que ele comer no sofá, ele vai levar uma palmada. Ou toda vez que ele morder o amiguinho, uma situação mais séria, assim, ele vai levar uma palmada. E aí ele vai parar na hora que aquela figura que dá a palmada nele estiver ali.
Porque ele não está se conscientizando de que aquela ação está errada. Ele está simplesmente pensando, se eu der uma palmada, ela vai me bater. Mas, por exemplo, a avó não vai bater. Então, se a avó estiver lá, ele vai continuar fazendo. Ele sabe que a avó não vai bater. Então, o que a gente tem que fazer é educar. Então, o caminho mais curto seria a palmada, o castigo, mais curto e imediato. Mas não é o caminho que dá o resultado que a gente vislumbra para eles, né? Assim, eu acho que a gente tem que pensar, também já até escrevi sobre isso, a gente pensa muito no fim, né? Que a gente quer esse adulto. Mas a gente não pensa no percurso que tem que ser percorrido para ele chegar a ser esse adulto. E aí, falando, cada um, é importante que a gente avalie e reflita e realmente faça uma autoanálise de como foi a nossa criação e o que ela trouxe para a gente de marcas. Podem ser positivas ou negativas, mas eu, por exemplo, tive uma educação bastante rígida e não condeno, enfim, foi a forma como foi o melhor, com certeza foi o melhor que os meus pais puderam fazer naquele momento. A gente hoje em dia tem muito acesso à literatura, à internet, né? A gente dialoga muito mais, então é mais fácil a gente refletir um pouco. E milhares de vezes eu deixei de fazer alguma coisa por medo. Não porque eu estava segura de que aquela não era um bom comportamento. E aí, quando eu cresci, várias dessas coisas eu fiz, e aí sim eu aprendi, que já estava adulta e ia conseguir refletir, mas o quanto que eu precisei, né, penar para aprender. E uma vez me falaram assim para mim, mas eu apanhei muito quando eu era criança. Eu faço consultoria, né? Foi um pai. Falou, esse discursinho de que você não pode bater, agora você é preso se você bater no seu filho. Ele foi super... E aí ele falou assim, eu apanhei muito quando criança e sobrevivi, tô aqui. E aí o que eu queria convidar é a gente pensar assim, a gente quer que os nossos filhos sobrevivam à infância ou a gente quer que eles vivam a infância, né? Então, a infância é a nossa fase, é a fase mais importante da vida, assim. Eu sempre gosto de dizer, e eu acho muito importante a gente pensar que todas as vezes que a gente agora adulta vive um desafio, vive um momento de medo, de frustração, a gente volta lá na infância. Hoje, ou a nossa reação é bem parecida com de uma criança, de sentar e chorar encolhido, aquele choro de soluçar, é um choro infantil. Ou quando a gente está com saudade de alguma coisa, a gente lembra de um cheiro da infância, a gente lembra de um lugar da infância. A infância é o nosso porto seguro. Então, qual é o lugar que a gente, né, que infância a gente está dando para eles para ser esse porto seguro, né? É um lugar acolhedor, é um lugar com escuta, com diálogo, com reflexão, ou é um lugar autoritário e sem diálogo, né? Com imposições e com violência, assim. Acho que a gente tem que ter... É uma reflexão profunda, que não é fácil, que é diária, mas que leva a gente a conseguir respirar um pouquinho mais e agir. Sabe, a gente ter orgulho da nossa ação, assim. Todas as vezes que eu perco a cabeça e depois eu fico tão mal depois, sabe? Eu choro, me sinto péssima. Então, é tão ruim esse depois que é melhor na hora respirar fundo, às vezes sair um pouquinho do ambiente, se acalmar e voltar para conversar. E você depois ter orgulho, sabe? Falar, pô, consegui. Fiquei bem, ele se acalmou, a gente chegou onde a gente precisava chegar. Pronto, você vai dormir bem melhor, né? Porque eu, quando perco a cabeça, eu nem durmo, assim. Eu fico arrasada depois. Então, acho que é Eu isso, a tive palmada duas não dá. experiências na minha infância. Meu pai nunca foi nada, muito não, nunca foi nada de conversar. Tudo resolvia na palmada. E a minha mãe conversava, e era tipo a última, sabe assim, a última solução, assim, era dar uma palmada, ou assim, mais algo aceitável, vamos dizer assim. E eu me lembro exatamente disso, que tipo, eu não podia fazer nada de errado na frente do meu pai. Porque se ele não ficar sabendo, não tem problema fazer. Exato. Isso já depois de adolescente. E ao mesmo tempo, eu tinha tipo assim, pavor do papo da minha mãe, sabe? Tipo, eu nunca fui de tirar nota baixa, mas, sei lá, brigar na escola, aí minha mãe receber a cartinha. Cara, aquele sermão da minha mãe, não, doía muito mais do que a chinelada que durava 10 Exato. segundos. Então, assim, Para você realmente, estabelecer uma relação com ela. sim, quando a gente pensa, sabe, quando eu volto
É tipo, óbvio que hoje a primeira vontade que você dá é dar um tapa. Porque tá fazendo aquilo, não é pra fazer. Tum, você dá um tapa. Só que quando eu penso antes, eu ficava pensando que como é ineficaz a pomada. Não funcionava comigo, eu era super bagunceira. Eu fui uma criança e depois vi a luz na adolescência, virei essa pessoa cândida que vocês estão vendo aqui. Mas eu fui uma criança muito difícil, e o Rafael também. O que me leva a crer que ou o Dante vai ter muito, muito, muito pimenta, ou a gente vai ter um segundo assim que vai fazer a gente desistir de ter dia do segundo. Porque era muito difícil, eu era muito difícil. E eu, sendo uma criança difícil, eu sabia a diferença, sabe? Porque, Sim. tipo, você não dobrava a minha mãe. Você fizesse sabe? Nossa, eu nunca me esqueço que uma coleguinha tinha um sapatinho de Barbie, assim, tinha uma amiga que tinha muita coisa de Barbie. E um dia eu levei pra casa sem pedir pra ela, óbvio, tipo, maloquei da garota. Cara, minha mãe viu e falou: de que é esse sapato? Aí eu falei: não, a fulana me deu. Aí ela falou assim: não. Não deu, não. A gente vai lá devolver, porque a mãe dela que tem que dar, não é dela, a mãe dela que tem que te autorizar, não sei. Sabe, teve uma conversa assim. Então, assim, tipo, o mínimo era resolvido tão bem, sabe, que Uhum. eu percebia como funcionava. Já com meu pai não tinha muito, tipo, o mínimo e o máximo era a mesma Era igual. punição. Sim. Tipo assim, beleza, sabe, desde que ele não descubra, vamos fazer bagunça. Não, e Então, eu assim, acho eu que. posso dizer para as mães que estão hoje aqui tentadas a dar uma palmadinha que resolve agora, mas não funciona de verdade. Realmente não funciona. Eu não Não, acho que tenha feito alguma diferença em eu ser obediente ou não para ele. e a gente está falando assim sobre um comportamento da criança errado, né? Aí a gente tem que pensar, eles são, assim, os nossos filhos são heranças da gente, real. Então, claro que Uhum. tem o temperamento deles, claro que, por exemplo, eu tenho dois filhos que são completamente diferentes um do outro, mas a gente vai moldando. Claro que vai mudando, ela não vai perder a essência dela, nem ele a essência dele, mas eles vão se moldando de acordo com o ambiente que eles vivem, de acordo com as relações que eles estabelecem. Então, quando quando a gente diz um não para eles, ou tem um comportamento ruim para eles, né, na visão deles, o que eles fazem? Se jogam no chão, choram, se batem, ficam de mau humor, enfim, cada um vai ter lá, vai reagir de uma forma. E aí, se a gente pensar assim, quando eles fazem um comportamento que a gente julga errado, o que a gente faz quando a gente bate? A mesma coisa que eles. A gente está gritando, está batendo, tudo que a gente manda eles não fazerem, ameaçando, fazendo chantagem. Criança também é boa em fazer chantagem, né? Às vezes, falar alguma coisa tipo: se você não me der isso aqui agora, eu não vou parar de chorar. Isso é uma criança maiorzinha. Mas quando a gente reage da mesma forma que eles reagem e que a gente está punindo, tá tendo uma incoerência de discurso, né, enorme. Então é isso também, entendeu? A gente ser coerente. Se a gente está pedindo para ele não morder o amiguinho, como é que a gente educa isso batendo nele porque ele mordeu? Né? E a criança percebe essa incoerência. Então ela vai saber. Tem muita mãe, é muito comum, que em casa deixa tudo e aí na frente dos outros, por medo do julgamento, tenta fingir que educa um pouquinho, né? E a criança não é boba. Então ela cresce adolescente, ela vai saber assim: quando tiver a mãe do fulano aqui, vou ficar numa boa, que é minha mãe, que é assim que a gente funciona. Mas quando eu tiver só eu e minha mãe, eu vou xingar, vou falar, vou fazer o que eu quiser, porque minha mãe prefere ficar no sofá sem deixando eu fazer o que eu quero. A gente cria uma relação, né, em um ciclo aí de comportamento quase patológico, porque eles vão crescer. Então, lembrar disso. Agora, o seu grito, a palmada, vai ser uma palmadinha, porque tem 2 anos. Só que quando tiver 10 anos, aquela palmadinha, com aquela intensidade de força, não vai surtir efeito, você vai aumentar a força. Então, no final, não é mais uma palmadinha, é uma surra. Então, sabe, não vai levar ao caminho que a gente quer, né? Ao fim que a gente quer. Então é isso, a gente Uhum. pensar como a gente reage às nossas frustrações. Né? A gente quer ensinar eles a reagirem, mas primeiro vamos pensar nas nossas. Engraçado o que você está falando, me lembrou bastante. Eu comprei alguns livros sobre comportamento, né, nessa idade. Vou até depois pedir para você indicar alguns livros, que foi uma pergunta que teve. Do Augusto Cury, Meu Filho Não Tem Limites, é esse? Socorro, Meu Uhum. Filho Não Tem Limites.
que eu Sim, acabei de ler, eu achei muito interessante. E ele fala isso, que por que que a geração tá tão difícil? Porque nós estamos cansados, nós estamos frustrados, nós estamos sobrecarregados e a gente passa isso, né? Então sim. ele comenta sobre o uso excessivo de celulares, a privação de sono, que nós estamos muito cansados para poder educar os nossos filhos e a gente espera que eles, com a quantidade de atividades que a gente coloca para fazer, né? Tem natação, inglês e o que for. E a gente espera que eles sejam crianças, sendo que a gente não dá a oportunidade deles serem crianças. Eu achei muito interessante o livro, é um livro que eu Sim. recomendo bastante. Socorro, Meu Filho É, Não Tem Limite, do Augusto Cury. Você tem mais algum para recomendar? tem, Eu tem. vi que eu não vou recomendar. Como. Peraí. Eu vou lembrar daqui a pouco o nome. É de uma autora portuguesa, super bacana, que dá pra gente ler, dá pra encomendar online, né, e chega super rapidinho. Dá pra comprar na versão digital também. Eu vou lembrar agora. É sobre grito até. É, calma aí, eu vou lembrar o nome. Se eu não lembrar, eu pego aqui. Depois eu Senão eu faço uma te história mando. assim. Isso, mas eu vou lembrar, porque eu não consigo entrar agora, que tá todo mundo dormindo. Se eu entrar, eu vou acordar todo mundo. Não, Mas, não, não. A última pergunta, então, lembrei, já é vou. Berra-me Baixo, o nome do Berra-me livro. Berra-me bem. Baixo. Na verdade, ela propõe um desafio, que é pra gente. Como parar de gritar em 25 dias e tal. Então, no começo, eu estava super preconceituosa com o livro, porque eu não acredito nisso. Mas, na verdade, esse é só um chamariz do livro. Assim, ela te propõe essa reflexão que a gente está fazendo. Isso que você falou, por exemplo, é uma coisa que ela fala e que é exatamente isso. Assim. Se a gente pensar os dias que a gente está mais frustrada, ou cansada, ou triste, né, alguma coisa assim, são os dias que a gente menos tem paciência com eles. Então, assim, na verdade, a gente não está impaciente por conta deles. A gente está impaciente com a gente, com as coisas que estão acontecendo com a gente. E a gente acaba descontando neles, que talvez seja muito forte que eu vou falar, mas é o lado mais fraco. Então, é o lado que a gente sabe que vai sempre voltar, que vai sempre amar a gente, que é a relação mais segura que a gente tem, né? E pelo menos é que eu tenho certeza absoluta que eu vou amar eles para sempre e que eles vão me amar para sempre. Então, a gente se permite errar e explodir mais com eles. E eu, por exemplo, vinha tendo assim dias maravilhosos com os meus filhos e domingo eu estava muito estressada com milhares de coisas que vinham me acontecendo e eu explodi com eles assim umas 4 vezes ao longo do dia. Aí até a hora que eu falei, caramba, isso que eles estão fazendo aqui não é nada demais. Tava um dia, domingo não, sábado, tava um dia nublado, não tinha nada para fazer. A gente foi no mercado, a gente só fez programa de índio, até para mim, que eu detesto fazer mercado. E eu tava brigando com eles que estavam sendo super bacanas até. Eles estavam encarando bem os programas que a gente teve que fazer, né? Que não eram programas de criança, divertidos, assim. E eu, como estava nervosa com uma sobrecarga de preocupação na cabeça, não tive a mínima paciência. Até a hora que eu me dei conta disso, chamei os dois, falei que eu estava cansada, que eu não tinha dormido bem, mas que eu não podia ter feito nada daquilo, pedi desculpa e a gente recomeçou. Eu falei, vamos recomeçar o dia? Então, acho que isso também é bacana, assim, a gente vai errar. Então, chama, mesmo pequenininho, abraça, filho, desculpa, mamãe não queria ter falado assim. Mamãe vai falar de novo agora. E aí fala de novo, sabe? É legal eles verem que a gente erra, que a gente reconhece esse erro, que a gente volta e conserta. É mais uma forma deles aprenderem a responder, né? Assim, saber que dá para errar, que tudo bem, né? Se desculpar. Então, muito das nossas frustrações a gente às vezes descarrega neles, né, tadinho? Uhum. A última pergunta, então, ficou muito famoso, né, há uns anos atrás, eu nem sei se ainda passa, com a Super Nani, o Cantinho do Pensamento, o castigo legal. O que a parentalidade positiva fala sobre isso? Então, é isso, não vai funcionar. Porque vai funcionar. Se vocês. Não sei, eu acompanhei, até vejo hoje em dia com esse olhar reflexivo sobre o que ela fala. Claro que tem sempre muitas coisas bacanas, tudo na vida Porque a a gente gente tira. não tinha filho, parecia sensacional, né? Sim, Então, esse mas é, um dia eu vou usar esse negócio aí. Primeiro que eu vou fazer é comprar um banquinho.
Eu pensava. Não, o que tem dela de muito bacana, assim, é isso. Ela faz a gente, ela faz os pais. Eu lembro de um episódio específico que era uma criança de 12 anos, não, de 10 anos, que nunca na vida tinha se alimentado além de biscoito recheado e batata Ruffles. Nunca, nunca. A mãe disse que depois que parou de mamar grande no peito, foi para isso. E ela falava, ele não aceita, ele não aceita. E aí ela faz esse convite, não, ele não aceita, não. Você, porque é um padrão que a gente determinou, né? Em algum momento você se cansou de insistir que ele comesse bem e cedeu ao biscoito recheado da Ruffles, óbvio. Foi isso. E aí ela leva essa reflexão que é muito importante, que na verdade é isso, né? Mas assim, Cantinho do Pensamento, não sei se vocês já assistiram, normalmente ela faz a série, faz uma semana com ela lá, depois ela faz uma semana sem ela lá, né? Aí ela volta, faz lá as ponderações. Então, e depois ela vai embora, e aí depois de uns meses eles fazem assim, como está a família tal agora, não sei o quê. A criança nunca tá do jeito que estava quando ela saiu. Porque Uhum. Porque é isso, assim, primeiro que os desafios vão mudar. Então, eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez assim: o seu filho não é, ele está. Então, ele não é birrento, ele está birrento. Ele não é difícil para comer, ele está difícil para comer, porque são fases. Daqui a pouco ele vai passar a comer bem, mas não vai dormir bem. E daqui a pouco ele não vai estudar bem, depois ele vai passar a estudar bem. E a gente é assim também, né? Então, assim, o banquinho do pensamento, eu acho que assim, você colocar a criança lá sozinha, eu já fiquei de castigo muitas vezes na vida, eu posso dizer que eu nunca na vida pensei no que eu fiz. Eu ficava de castigo, eu e meus irmãos, porque a gente brigava, né? Então eu ficava de castigo. O castigo lá em casa era assim, ficava um de frente pro outro. Minha mãe saía do lugar, botava a gente na sala, um de frente pro outro. Ela dizia, vocês só podem sair daí quando vocês estiverem se amando. Já, tá bom. Ela saía, a gente falava, não, eu odeio você, mas e aí, o que a gente vai falar? Aí o outro falava, a gente se ama, tá? Mas a gente tava brigando, então não fazia sentido aquilo. A gente combinava um discurso bonitinho, ia pro quarto da minha mãe, então a gente pensou. A gente pensou isso, que a gente sabia que ela ia achar linda. Aí ela, ai, que lindo, a gente se abraçava, cara, eu ia pro seu quarto com raiva. A raiva tava ali ainda, a gente tava brigada ainda. Então, assim, não funcionou, porque a gente não pensava. A gente é adolescente, não pensava, imagina uma criança. Então, até quando eu falei assim, usei o exemplo, acho que do brigadeiro, da mesa de doce, tira a criança de lá, não é um cantinho do pensamento. Você não vai colocar ela sentada lá fora da festa. Você vai lá fora com ela, vai sentar, vai ajudar ela a se acalmar, vai ajudar ela a pensar no que aconteceu, vai nomeando. Você entendeu por que você está aqui? Porque eu estou falando para você não mexer na mesa do doce, você está mexendo. Então vamos pensar, se você derrubar alguma coisa ali, você acha que vai ser bacana? E aí, pronto, você entendeu que você não pode mexer? Vamos voltar para a festa? Você vai conseguir voltar bacana? Vai, que bom, vamos voltar para a festa. Então, assim, tirar do ambiente eu acho fantástico. E ela propõe um pouco isso, mas eu acho que quando você deixa lá sozinho 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, eu não sei o quanto que aquilo está sendo realmente um momento de reflexão da criança, sabe? Assim, eu acho que ela precisa que tenha um adulto ali do lado, mostrando que está ali do lado, então que está também tá ali do lado acolhendo e também vendo o quanto que ela está sendo reflexiva e levando ela a refletir, sabe? Eu acho que o castigo, uma vez me perguntaram, mas e aí? Eu não posso, né? Nunca vou repreender assim de uma forma mais. Eu acho que às vezes a gente precisa concretizar o não, né? Assim, pode, por exemplo, a criança não comeu bem. Você não vai falar para ela assim, ó, você não comeu bem, então você não vai para casa do seu amigo. Não, você vai falar, você não comeu bem, você não vai comer sobremesa. A gente pode até falar alguma coisa nesse sentido, sabe? Que não é botar de castigo, não é fazer chantagem, é assim. A gente come sobremesa quando a gente come bacana. Se você está sem fome, não tem motivo para comer sobremesa. Então a gente pode pensar sempre numa contrapartida coerente, entendeu? Não ir à casa do amigo não tem nada a ver com não comer bem, né? Assim, ele não vai na casa do amigo se ele não souber respeitar o amigo dele. Ó, você tá brigando com seu amigo, você chega na casa dele, você bate nele, então você não vai poder voltar aqui amanhã. Tá certo, ok, né? Tem a ver uma coisa com a outra. Agora, você não tomou banho, não vai, sei lá, pra praia amanhã, não faz sentido, sabe? É um pouco isso, assim. Acho que mais do que o castigo é a gente pensar no que a gente está fazendo vai agregar valor a eles, assim, à educação. Entendi. Então tá bom, gente. Tem ainda metade das perguntas para nossa live da semana que vem. E depois eu vou combinar direitinho com a Cecília tudo que o dia. Aí a gente avisa direitinho.
E essa live depois vai para o YouTube. Queria te agradecer. Foi Ah, ótimo, assim, obrigada. obrigada. O pessoal está elogiando demais. Tá? Foi Que assim, bom. um Eu não li prazer falar com nada. você. Então, mas eu li isso dizendo. E o que eu ia falar? E aí a gente pode voltar depois, nas outras semanas também, para falar sobre outros assuntos. Já teve Sim, um pessoal pedindo dica de atividades. Você falou que é psicomotricista, dicas de atividades de brincadeiras psicomotoras. e tal, Sim, nessa fase, né, até 3 anos. Então, a gente tem muita coisa para conversar. Queria que ótimo. depois você se apresentou no início, queria que você falasse novamente sobre você agora no final e falasse sobre seus cursos e tal, como o pessoal pode entrar em Uhum. contato com você. Então, queria agradecer muito o convite, eu amei. E a gente Que se bom. conheceu há pouco tempo, mas já está com muita afinidade. A gente tem muita coisa em comum, né? Ser mãe já traz muito em comum para todo mundo aqui, né? A gente vive as mesmas angústias e inquietações. É, bom, eu tenho dois filhos, o Miguel de 6 anos, a Letícia de 4. Sou educadora, sou psicomotricista, sou especializada em disciplina positiva e eu fui recentemente fazer um mestrado em Portugal em parentalidade positiva. Eu ainda estou concluindo o mestrado, estou escrevendo agora aqui no Brasil e ano que vem eu defendo a tese, na verdade, a dissertação, né? Na verdade, é um mestrado um pouquinho mais, uma dissertação um pouquinho mais longa, porque é um assunto também muito novo e toda vez eu tenho, toda semana quase eu quero escrever mais alguma coisa do que eu me propus inicialmente, então tá nisso. E eu descobri a disciplina positiva nas minhas inquietudes como mãe, assim, é, eu sempre quis ir muito contra esse caminho de bater, assim, porque foi um caminho, foi o que aconteceu lá em casa e me fazia muito mal. Eu sou mais sensível, meu filho mais velho parece muito comigo nesse sentido. Eu ficava muito magoada quando eu fazia uma coisa que desapontava os meus pais e era excessivamente repreendida, sabe? Não me sentia acolhida e ao mesmo tempo eu não me sentia atendida, assim, né? Eu continuava repetindo aqueles erros. E aí, como mãe, eu nunca quis repetir isso, mas eu trabalhava muito como educadora, trabalhava 12 horas por dia e estava totalmente sem paciência com eles. Quando a minha filha mais nova nasceu, ela teve um problema de saúde e tal, então a gente começa a repensar a vida, né, a repensar a nossa trajetória. E aí eu me vi quase sendo aquela mãe que eu não queria. Porque quando eu estava grávida, eu fiz mil planos românticos e eu um dia peguei um papelzinho que eu escrevo muito, adoro escrever, um caderno meu e li os meus planos como mãe e descobri que eu não estava fazendo nada daquilo. Falei, caramba, eu não sou essa pessoa aqui. E não sou educadora como mãe, eu não estava sendo educadora que eu era no meu trabalho. E aí eu resolvi ler, voltar a ler muito, 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 e descobri a disciplina positiva, que é uma coisa razoavelmente. Na verdade, não é nova, porque a filosofia é muito antiga, né? Os autores, assim, de inspiração são, claro, muito antigos, mas a coisa foi fundamentada mesmo há uns 5 anos, digamos assim. E aí eu fiz essa formação, depois eu posso até te mandar uma formação de um grupo lá da Califórnia, super bacana, inspirados em filósofos incríveis, e que levavam a essa reflexão, assim, né, do que nosso comportamento contribui ou não na formação do nosso filho. E eu comecei a ler e falando, caramba, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E aí não parei, aí fiz a formação e comecei a colocar em prática. E aí, assim, é super difícil essa mudança. As crianças no início parecia que elas estavam assim, caramba, agora virou festa da uva aqui em casa. Posso fazer o que eu quiser. Então, assim, achar esse equilíbrio e que eles entendessem também a mudança não foi fácil, mas hoje em dia é tão mais gostoso, assim, sabe? Pra vocês terem ideia, eu dispensei babá, empregada, não tem mais ninguém em casa, porque assim, não sinto necessidade. Óbvio que eu fico exausta, mas assim, a minha rotina com eles não é exaustiva. A exaustiva é a minha rotina adulta, né? De ter que cuidar de uma casa, de ter que ganhar dinheiro, não sei o quê. Não são eles que causam essa exaustão. Ao contrário, assim, hoje em dia a melhor parte da rotina é estar com eles, né? E não era. Era uma parte muito sofrida, porque a gente estava sempre, eu, né, estava sempre estressada e gerava estresse. E aí, em seguida, a minha formação de disciplina positiva, que é muito voltada para uma questão mais de educador e tal, eu descobri a parentalidade, que é a gente pensar nisso, assim.
do quanto o olhar parental, então o olhar do pai e da mãe, e aí o olhar é a ação, o discurso, o olhar real, assim, contribui para a formação da autoimagem deles. Então, é a gente que vai determinar o que eles vão achar deles, entendeu? É muito forte, mas a gente tem que ter consciência disso, dessa responsabilidade. Então, se a gente não fortalecer eles, não dizer para eles que realmente eles são incríveis, que realmente eles são capazes, mesmo nas dificuldades, entendeu? Tudo bem, você tem dificuldade nisso, mas valoriza as potencialidades deles para que eles sejam fortes, seguros para superar as dificuldades. Então, não é tapar o sol com a peneira, mas é torná-los fortes, assim, esse é o segredo. E é a gente que faz isso, não é a professora, não é a avó, é o pai e a mãe, é insubstituível, não tem jeito. Então, aí quando eu fiquei mais né, consciente disso, me fortaleceu muito mais como mãe, e aí eu resolvi trabalhar com isso, porque eu falei, caramba, eu preciso passar isso para todo mundo precisa pensar isso, né, junto comigo, assim. Por isso que eu fui fazer o mestrado nessa, na verdade, o mestrado é em educação e aí eu dei uma desvirtuadinha assim para esse olhar especificamente. E é legal porque lá em Portugal eles estão assim bem mergulhados nesse assunto, então aqui no Brasil não é tão falado, mas lá é bastante. E acho que é isso. Então tá bom. Mais uma vez foi um prazer Só estar para com falar, você. quem quiser me acompanhar lá no Nós Quatro Um Time, enfim, tem consultoria, eu faço workshop em escola, né? Então me manda uma mensagem, a gente pode falar depois no privado. Você faz workshop em escolas e faz consultoria particular também. Isso, faço workshop em escola para educador e para a gente vai fazer agora até em duas escolas aqui próximas, eu moro no Rio de Janeiro, para pais, assim, vou fazer, seria uma palestra, mas eu não chamo de palestra, é um bate-papo com pais dessas escolas, então. E faço consultoria online, então a gente se encontra para refletir essas questões que a gente refletiu aqui hoje, assim. Entendi. Então, ó, gente, quem aí tá falando, gente, eu tô desesperada, não consigo de outra forma. Você pode conversar com a Cecília mais aprofundado sobre o assunto e com certeza você vai, pelo menos, né, melhorar um pouco o que está Tirar a te culpa. afligindo no momento. É. Mais uma vez, obrigada. Gente, o pessoal pediu dos livros. Eu vou fazer um stories depois com os Sim, livros. Eu falei eu um, vou te ela vai passar. me dar os que ela leu. E tem mais dois que eu comprei que eu ainda não consegui ler. Mas que todo mundo disse que é bom. Tá bom? Eu vou Um passar os beijo. dois mais bacanas para você depois. Tá, beleza. Um beijo até semana que vem. Beijo, Tchau, obrigada, gente. gente. Depois veja no YouTube essa live.